Olá, meu nome é Bernardo e hoje a gente vai ver os 3 tipos de amizade segundo Tomás de Aquino. É importante saber que Tomás ele toma a noção de amizade propriamente de Aristóteles. Então Aristóteles ele vai tratar da amizade propriamente no livro 8º e 9º da Ética Nicômaco, e Tomás ele começa a tratar melhor esse tema com mais detalhes quando ele comenta esse livro de Aristóteles, que ele comenta do início ao fim, dos 10 livros, e especialmente quando ele comenta o 8º e o 9º livro da Ética Nicômaco. Então ele define a amizade, isso já é uma definição geral, que pode ser aplicada a cada uma dos 3 tipos de amizade. Então ele coloca a amizade assim. Ele fala que a definição de amizade é uma benevolência mútua não oculta. Então todo amigo desses 3 tipos é aquele que quer o bem para o outro de modo não oculto. Quer dizer, não basta apenas ser um benfeitor de longe, né? Mas tem que ser um benfeitor no sentido presente e que esteja claramente próximo do outro, pelo menos que seja, vamos dizer assim, evidente para o outro que existe essa relação de querer o bem para o outro. Outra coisa importante é que a amizade ela implica algo mútuo. Quer dizer, se eu apenas quero o seu bem, né, e você não quer o meu bem, isso não é amizade. Ainda que, conforme os tipos de bem que a gente vai ver, mas a amizade ela propriamente implica uma relação dos dois lados, né? Então, por exemplo, você tem exemplos, vamos dizer assim, um pai pode amar o seu filho, mas o filho pode não amar o pai. Ou um filho pode amar o pai, mas o pai pode não amar o filho, que é um pouco mais raro, digamos assim. Mas é possível que haja essa relação, e quando existe uma relação apenas de um lado e não do outro, não é uma amizade. É um outro tipo de amor, né? Digamos assim, um amor unilateral, né? Mas a amizade implica esses dois lados, né? Essa troca de querer o bem um para o outro, né? Então, por exemplo, quando um amante do aspecto erótico, né? Uma pessoa pode amar a outra do ponto de vista erótico, mas pode não ser correspondido. Então isso não é uma amizade. Mas a amizade necessariamente tem que ser uma relação mútua, né? E explícita de querer o bem para o outro. Então, essa é a primeira noção. Então, a definição de amizade é benevolência mútua não oculta. E Aristóteles trabalha também no comentário da Ética. A gente fez uma tradução aqui simples, né, que essa não tem disponível em português, que é uma tradução do livro 8º, né, quer dizer, uma tradução do comentário de Tomás ao livro 8º da Ética Nicômaco, que ele divide na 3ª lição. E aqui a gente vai ver os 3 tipos de amizade, conforme os 3 tipos de amor, né, conforme os 3 tipos de bem que a gente vai ver aqui. Então ele começa assim, então Tomás falando sobre os 3 tipos de amizade. Depois a gente vai comentar um pouco. Ele fala assim: e porque os atos se diversificam segundo a diferença dos objetos, segue-se que os amores diferem em espécie segundo estas 3 maneiras. A saber, uma é a espécie de amor pela qual se ama algo por causa do bem, que seria o bem em si mesmo, vamos dizer assim, que é o bem honesto, que a gente vai ver. Outra, pela qual se ama algo por causa do deleitável. O deleitável está relacionado ao deleite, ao prazer. E outra por causa do útil. O útil é aquilo que é visto de um outro fim, não nele mesmo. E porque o ato da amizade é o amor, segue-se que também há 3 espécies de amizade, em igual número das coisas amáveis. Uma, que é uma espécie de amizade, uma é amizade por causa do honesto, que é o bem absolutamente. Outra por causa do deleitável, e a terceira por causa do útil. Então, para Tomás, existem 3 tipos de amizade conforme a diversidade dos bens. Então, os bens eles podem ser ou úteis, né? E úteis, quando eu digo úteis, ele é em função de uma coisa que não seja ele, né? Então, por exemplo, uma pessoa ela pega um ônibus, mas não pega um ônibus em si mesma, ela pega um ônibus para se deslocar, por exemplo, né? Uma pessoa, por exemplo, o dinheiro é útil. Então a pessoa não, pelo menos seria distorcido se a pessoa buscasse o dinheiro em si mesma, mas o dinheiro é útil para uma outra coisa que não ele mesmo, né? E tem o deleitável, que é quando a pessoa se utiliza ou busca certos prazeres, propriamente prazeres sensíveis, né? E o honesto é quando você busca determinado bem, e esse bem você busca por ele mesmo, como, por exemplo, o bem da virtude, né? Então, por exemplo, alguém pode desejar o conhecimento por ele mesmo, alguém pode desejar determinados bens, alguém pode buscar
uma moderação própria, porque é algo honesto, porque é algo positivo, digamos assim, em si mesmo, né? Então, dessas três formas as pessoas podem se relacionar. Então você tem uma amizade em que as pessoas entre si buscam a utilidade, em que as pessoas entre si buscam o prazer deleitável, né, que é o prazer mais sensível, vamos dizer assim, e a terceira forma de amizade, que é aquela em que a pessoa busca o bem honesto. Que a gente vai estar aqui, o Tomás e Aristóteles vão colocar, que esse bem honesto está mais relacionado à virtude, né, aos bens louváveis. O primeiro tipo de amizade, que é a amizade útil, o Tomás, Aristóteles, eles colocam essa amizade propriamente relativa, por exemplo, aos comerciantes, né? Então os comerciantes eles têm uma série de trocas entre si e você tem uma relação que você quer aquilo e você cede alguma coisa. Repara que pode parecer estranho dizer, os comerciantes têm amizade. Para Tomás, Aristóteles, há um certo tipo de amizade. Enquanto você quer um bem ali, enquanto você deseja um certo bem para ele, mas você tem uma certa troca. Você não está realmente desejando o bem da pessoa, mas você está desejando o bem útil, enquanto você tem o que chama de um toma lá da cá. Você pega uma coisa e passa a outra, né? Então essa é a relação, digamos assim, dos bens úteis. E a gente vai ver, já abrindo parênteses para deixar claro, propriamente a noção de amizade é a amizade relativa ao bem honesto. Então a gente vai ter tanto a amizade do útil, quanto a amizade do deleitável, do prazer, que elas são amizades em sentidos secundários. Elas não são propriamente a noção mais nobre, a definição própria de amizade. Elas são amizades assim, assim como o secundário para o principal, né? Então, primeiro essa do útil. O segundo tipo de amizade implica, por exemplo, as pessoas que estão uma com as outras porque o outro ele nos dá, digamos assim, algum tipo de prazer sensível. Então, mas não apenas nos dá, porque de algum modo nós também passamos para eles esse prazer sensível, lembrando que a amizade, em todos os três casos, implicam bens mútuos. Então, nesse caso, como também no útil, assim como você passa um bem, você recebe um bem. Só que nesse caso específico, você passa o bem de algo deleitável. Então, de algum modo, existe algo deleitável, até no aspecto sensível, né, que não implica necessariamente a virtude, como pessoa com uma boa companhia, né? A pessoa que tem algo que se desfruta, mas não por causa da virtude, mas porque aquela pessoa te causa algum prazer, inclusive prazeres sensíveis. Tomás diz, e também Aristóteles, que esse tipo de amizade é mais comum entre os jovens, que se deleitam entre si, inclusive trocam prazeres entre si. Ainda que esse prazer, ele não é claro, assim, no sentido, não é necessário que esse prazer seja bom ou mal moralmente, né? Então, assim, está apenas essa troca de prazer. Obviamente que se ele for bom moralmente, ele já vai implicar a amizade honesta de alguma maneira, ou pode se direcionar essa amizade honesta. Então, tem três tipos de amizade. A primeira em que as pessoas trocam utilidades entre si, trocam bens. Então, por exemplo, o comerciante troca alguma coisa, você dá dinheiro para ele. Existe uma certa... pode até parecer um pouco estranho de chamar esse tipo de amizade, mas existe uma certa mínima relação de troca de bens e você considera uma amizade no sentido lato, no sentido aberto da noção do termo de amizade. A segunda, você já tem até alguma coisa um pouco mais elevada, porque você troca já prazer com o outro, você tem um pouco mais do convívio com o outro, existe algo, não digo mais nobre, mas uma relação um pouco mais próxima do que a mera utilidade. E a terceira, que é propriamente a noção de amizade, que é a amizade honesta, que é a amizade enquanto, de algum modo, o convívio com o outro, se lembra porque a gente viu que a amizade tem que ser algo que não pode ser oculto, né? Então esse convívio com o outro, existe uma certa troca em que, de um certo modo, você convive com o outro porque você percebe que o outro é virtuoso. E de algum modo o outro também percebe que você é virtuoso. Então essa amizade pela virtude, que é essa amizade honesta, implica uma certa admiração em que o convívio de uma pessoa com outra implica esse espanto e essa até uma pequena contemplação, porque você identifica no outro o bem da virtude. E por isso há essa troca, dessa boa convivência, em que de algum modo um até pode ajudar o outro crescendo na virtude, ainda que é necessário ter um mínimo de identificação para que o outro, para que você reconheça e até admire o outro enquanto ser virtuoso. Então existem algumas considerações próprias para falar sobre desses três tipos de amizade. A gente não vai se estender muito, senão o vídeo vai ficar muito longo.
Mas basicamente, só para concluir, desses 3 tipos de amizade, a terceira é a mais nobre. A terceira é entre pessoas virtuosas e é aquela mais nobre a ser cultivada. Não que não seja possível ter as outras 3, quer dizer, as outras 2. É conveniente ter as outras 2, né? Desde que tanto as questões da amizade útil, tanto a questão da amizade deleitável, não seja contrária à moral, né? Seja bem direcionada. Né? E ainda que é interessante que Tomás fala, e junto com Aristóteles, que de algum modo a amizade virtuosa ela implica os 2 primeiros. Então quem tem um amigo virtuoso, e obviamente também tem que ser virtuoso, essa amizade também tem algo de útil, também tem algo de deleitável. Né? Tem uma boa companhia, a pessoa também pode ajudar e também ser ajudada, né? Mas ainda que a base dessa amizade é a virtude. Então é isso. Então a gente fez uma pequena apresentação sobre a noção de amizade, sobre esses 3 tipos. Depois a gente pode desenvolver isso, né, melhor, depois falar um pouco a relação. Aqui é mais uma apresentação dessas 3 noções básicas. Né? E se você gostou do vídeo, tem interesse pelo canal, se inscreva no canal, curta o vídeo, né, compartilhe e até o próximo vídeo. Até mais.